Ninguém imaginava que isso fosse acontecer. A gente esperava que fosse o depoimento do Pazuello que ia implodir o governo Bolsonaro, ou então o da Capitã Cloroquina, ou então o da Nisi Yamaguchi. A gente esperava dali que viesse alguma bomba. Mas vai ser Carlos Wizard, que está fugindo, que está nos Estados Unidos ou no México, ninguém sabe, mas pode ser ele com essa atitude de fugir que pode dar uma balançada feia, pode ajudar a derrubar o governo Bolsonaro. Eu vou explicar com calma a loucura que ele está fazendo, o quanto ele pode se complicar e complicar o governo. Assista esse vídeo até o final para entender e vem comigo. Olá, como que você está? Meu nome é Roberto Cardoso, vamos direto ao assunto, sem enrolação, porque ninguém esperava. Né? Ninguém esperava que isso fosse acontecer do Carlos Wizard, que é um professor de inglês, que viesse talvez uma pá de cal pesada em cima do governo Bolsonaro. Eu já adianto que não sei se vai ter impeachment, tá? Acho que provavelmente não. Mas que a popularidade pode derreter depois dessa atitude do Carlos Wizard, pode, e eu vou explicar para você. Só vou pedir para você se inscrever nesse canal, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aí, dá um cliquezinho, compartilha esse vídeo para mais pessoas receberem e vamos ao que interessa. Olha, o Carlos Wizard é um empresário bilionário. Ele tem muito dinheiro. Se meteu com o Pazuello nessa história de vamos gerenciar a pandemia. Não tem conhecimento técnico nenhum para isso. Mas tem dinheiro, esse governo já cresce o olho, grudaram nele. Ele ia até ter um cargo no Ministério da Saúde. Acabou que ele não assumiu o cargo, mas sim organizou esse Ministério da Saúde paralelo, esse gabinete das sombras que estava divulgando cloroquina com tratamento que não funciona e que era contra a vacinação da população. A gente esperava bomba do Pazuello, Pazuello que ia ser abandonado pelo exército, ele podia atirar para se preservar, não veio a bomba. A gente esperava da Capitã Cloroquina, dependesse do que ela fosse falar, ou da Nisi Yamaguchi, mas o Carlos Wizard ter fugido para os Estados Unidos, ele já está lá desde março. É muito ruim para o governo e é muito ruim para ele. Porque veja, todo mundo que vai depor pode fazer o que o Pazuello fez, pode ser uma testemunha a favor do governo. Pode falar alguma coisa para aliviar a barra para o governo. Então, se ele viesse e depusesse, ele poderia ajudar o governo. Mas não, ele está fugido nos Estados Unidos desde março. Foi convocado, não convidado, convocado para a CPI, pediu um habeas corpus no STF para não ser obrigado a falar a verdade, recebeu o habeas corpus e mesmo assim não foi. Por que ele pediu habeas corpus se ele não queria ir? Você percebe a situação como deve estar feia para ele conseguir o direito de mentir e não sofrer consequências na CPI? Ele conseguiu esse direito na justiça. E mesmo assim ele não compareceu? Agora a CPI decretou a condução coercitiva dele. Imagina a cena. O cara chegando no aeroporto, a Polícia Federal, ela já está nos aeroportos do Brasil, ela não precisa ir. Todo aeroporto tem lá uma salinha da Polícia Federal. Vão pegar, vão colocar num camburão e vão levar ele para Brasília. Condução coercitiva. O passaporte vai ficar apreendido. Uma CPI, você sabe como começa, você não sabe como termina. Ela tanto pode pegar fogo como ela pode abrandar. Qual poderia ser um desfecho para essa CPI? À medida que o tempo fosse passando, de repente você não acha a prova que você quer, ninguém sabe, eles estão investigando. Mas a vacinação está andando, tardiamente, mas está andando. Vai diminuir o medo da população de morrer, né? Porque os ricos desse país, eles achavam que só ia morrer pobre. Eu tenho plano de saúde, eu tenho hospital caro. Começou a faltar vaga em hospital particular, começou a faltar oxigênio em hospital particular, bateu o desespero, foi todo mundo derrubar Bolsonaro. Mas a vacinação começou a andar. Conforme as vacinas fossem chegando, a pressão começa a diminuir. Podia ser que essa CPI perdesse força e podia ser que o Bolsonaro fosse se livrando da pior consequência. Mas a fuga do Carlos Wizard vai botar fogo nessa situação. Imagina o dia que um dia ele vai voltar para o Brasil. Pode ser antes, pode ser depois. Imagina a Rede Globo filmando ele sendo preso e levado para depor na marra em Brasília. Pior, foi aprovada a quebra do sigilo bancário dele. E ele é uma pessoa que é bilionária. Esse pessoal que tem dinheiro, eles têm muita coisa assim que às vezes é difícil de explicar. Dinheiro que vem daqui para lá, que vem de lá para cá, muitas operações.
acha alguma coisa sempre. Se você é pobre, é aquilo lá, né? Recebe o salário, desconta impostinho, ou você é isento, gastou aqui e tal, é coisa simples. Mas empresário sempre vai achar alguma coisa. Essa quebra de sigilo bancário pode ser muito pesada para ele, como empresário. Então vai juntando que ele, com a receita, ele pode ter um problema muito sério, ele pode ir preso, dependendo do que se achar só lá, nos impostos dele, aquilo já pode levar ele para a cadeia. Ele já está com condução coercitiva, ele pode dali ser preso também. Ele está numa situação muito complicada porque ele pode ter cometido crime de fato na administração da pandemia que causou o colapso de Manaus. A situação dele é muito séria e rebate isso no governo. Então ele deu para a oposição de bandeja a cabeça do Bolsonaro. Independente do que aconteceu, ele vai pôr fogo na CPI. Essa fuga de última hora, ele não querer se apresentar, a polícia vai nos endereços dele no Brasil, ninguém recebe, ele não está no país, está com a condução coercitiva decretada, o STF já assinou embaixo que pode fazer sim. A situação dele é muito séria. A capitã Cloroquina, olha, para os pequenos deveria ter consequência, né? A CPI vai andando, vai punir a capitã Cloroquina, vai punir a Nise Yamaguchi, vai punir talvez o Weingarten, que é um secretário, não é um ministro, talvez os pequenos iam pagar alguma coisa. Mas vai acabar sobrando para gente grande nessa do Carlos Wizard, que é um empresário bilionário, que colocou dinheiro. E aí a gente pode ver que de repente o dinheiro dele foi para um ou foi para outro. Isso não vai dar certo para eles. É muito grave o que está acontecendo. Eu acho que as pessoas ainda não se deram conta do quanto é grave um empresário que não está no país, é convocado para uma CPI, vai ao STF, concede um benefício, mesmo assim não vem, e não diz quando vem, e não disse por que não veio, e está com o sigilo bancário quebrado. Isso não vai terminar bem. Vai terminar em impeachment? Eu acho que não, por um detalhe. Mourão. Mourão não é um cara da política. Eu não sei se vocês sabem, mas o Mourão, ele passou para a reserva do serviço militar que ele prestava em 2018, fevereiro de 2018. Ele foi concorrer à eleição, ele se aposentou, né, passou para a reserva, mas ele só tem experiência militar, ele não é um cara da política. O Bolsonaro, na verdade, ninguém queria ser vice dele, ninguém acreditava que ele tinha chance. Ele convocou a Janaína Pascoal, a Janaína Pascoal preferiu ser candidata a deputada estadual, nem federal. Preferiu ser deputado estadual, não entrou na chapa dele, convidou o Magno Malta, que também não quis. Tinha lá o Mourão, vai você mesmo, ninguém queria nem ser vice dele. O Mourão não tem experiência de política, ele só tem experiência militar. Então, para o Centrão, para todo mundo que está lá em Brasília, Mourão é uma incógnita. O que seria um governo do Mourão? Ninguém sabe dizer. Ele nunca fez nada na política, ele nunca teve um mandato de nada, ninguém nunca lidou com ele. Então, do jeito que o Bolsonaro está desesperado e molhando a mão de todo mundo, para eles é melhor do que tirar o Bolsonaro e vir um cara aí que ninguém sabe o que é. Mourão não é da política, Mourão não conhece as pessoas. Ninguém se sente seguro. É diferente do caso da Dilma, que tinha o Temer. Temer, macaco velho, conhece todo mundo. Meio que o cacique do MDB, todo mundo conhecia o Temer, gostando ou não gostando, mas conheciam. Sabiam o que seria um governo do Temer. Um governo do Mourão ninguém sabe o que é. Então dificilmente eu acho que vão tirar o Bolsonaro para pôr uma incógnita lá. Mesmo assim, eu digo para vocês que a popularidade de Bolsonaro vai ser muito abalada. Não era para ter acontecido isso, isso é fora do script, o Carlos Wizard desaparecer. Ele está numa situação muito complicada e ele arrasta o governo consigo. Eu pago para ver. Eu acho é pouco, mas eu quero ver o que vai dar. A situação dele é muito grave. Vai aparecer coisa na quebra de sigilo bancário dele. Qualquer empresário desse porte tem coisas ali difíceis de explicar. Ele vai se enrolar. Ele está bem complicado. Vamos ver para onde vai a CPI. Vamos acompanhar juntos? Então eu só vou pedir para você se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Vai ter mais coisa vindo por aí. Um grande abraço, eu já fui.